Olá, eu sou o Matheus Camargo e começa agora o Panorama TVC. Você acompanha aqui tudo o que acontece na Câmara Municipal de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos que movimentam a nossa cidade. No programa de hoje, você vai saber mais sobre a região metropolitana de São José do Rio Preto, inclusive com a visita do governador João Dória. Teremos também entrevistas sobre o Maio Amarelo, mês de conscientização sobre os perigos do trânsito. Vamos conversar sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e sobre a vacinação da gripe. A gente começa agora conferindo as propostas que foram protocoladas na Câmara de Rio Preto nos últimos dias. Quem traz as informações sobre novos projetos que começam a tramitar aqui na Casa de Leis é a repórter Maristela Calças, no Legislativo em Pauta. Nesta semana foram protocolados um projeto de lei, 9 moções, 51 requerimentos e 145 indicações na diretoria legislativa da Câmara Municipal de Rio Preto. O prefeito é autor do projeto de lei que institui o serviço voluntário na Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Robson Risse é autor do requerimento que questiona o SEMAI sobre o assoreamento dos lagos da represa e do que pede informações à Secretaria de Saúde sobre datas de vacinação dos profissionais de educação física no município. O presidente da Câmara, Pedro Roberto, protocolou requerimento pedindo informações sobre a inclusão de pessoas com doença de Parkinson no programa de vacinação contra a Covid-19 na cidade. João Paulo Rilo é autor do requerimento que solicita cópia do projeto de captação de água do Rio Grande, que foi contratado pelo município, bem como de todo o processo licitatório a ele relacionado. E Anderson Branco requer ao município a inclusão dos trabalhadores do transporte escolar no calendário de vacinação contra a Covid-19. O projeto de lei será lido na ordem do dia e depois encaminhado às comissões permanentes pertinentes. As indicações, moções e requerimentos são incluídos na pauta das sessões e posteriormente encaminhado aos respectivos destinatários. E o Parlamento Regional Metropolitano fez sua primeira reunião. Vereadores de várias cidades da região estiveram na Câmara Municipal de São José do Rio Preto para dar início aos trabalhos dessa frente legislativa que vai representar a região metropolitana de Rio Preto. O repórter Alexandre Gama acompanhou o encontro. Confira. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto sediou a primeira reunião de trabalho do Parlamento Regional Metropolitano, com a participação de vereadores e presidentes de câmaras de dezenas de cidades da região, como Ibirá, Mirassol, Tanabi, Mirassolândia, Urupês, Guapiaçu, Potirendaba, Planalto, José Bonifácio, entre outras. Além dos parlamentares regionais, participaram do encontro o presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, o deputado estadual licenciado Itamar Borges e o deputado federal Geninho Zuliani. Temas como segurança, aumento de efetivo policial, obras de mobilidade e melhorias em rodovias e vicinais, meio ambiente, saneamento básico e recursos hídricos foram quase unânimes entre os parlamentares regionais. O presidente da Câmara de Rio Preto, vereador Pedro Roberto Gomes, que também preside o Parlamento Regional, saudou os participantes do encontro e disse que essa primeira reunião serviu para ouvir as demandas de cada cidade e assim eleger prioridades que posteriormente serão encaminhadas aos governos federal e estadual. Uma reunião de peso, eu achei representativa, né? Aqui um número importante de presidentes de câmaras da região, também a participação de deputados estaduais, federais, o secretário Marco Vignoli. E é isso, é um início de um grande trabalho que eu espero, essa união, né, que vai trazer com certeza benefícios para Rio Preto e toda a região. Estou muito animado com o trabalho.
De Rio Preto participaram também os vereadores Robson Risse, Jean Charles, João Paulo Rilo e Renato Pupo, que é o primeiro secretário do Parlamento Regional. Eu acho que, em primeiro lugar, a criação do Parlamento Regional já foi um grande avanço. E essa primeira reunião presencial, porque já teve uma virtual, onde foi oficializado o Parlamento. Essa primeira reunião presencial foi muito boa, estreitou o relacionamento entre os membros e vai dar mais força para que daqui para frente a gente possa fazer reivindicações conjuntas. São 35 cidades erguendo uma mesma bandeira, pautas de interesse coletivo, de interesse comum entre as 35 cidades. Então isso, sem dúvida nenhuma, tanto é que nós tivemos aí a presença de deputados, a presença do secretário Marco Vignoli, virtual, mas acompanhou o presidente da Assembleia, Carlão Pignatari, todos se colocaram à disposição. Então eu fico muito otimista, acho que nós estamos aí iniciando uma nova etapa, que eu vejo com muito otimismo para a nossa região. A presidente da Câmara de Ibirá, que é vice-presidente do Parlamento Regional, destacou a importância desse primeiro encontro. É muito importante esse encontro. Eu já fiz parte do Parlamento Regional através da UVESP, mas agora com a força total que nós encontramos aqui em Rio Preto com o presidente, nós vamos conseguir desenvolver muito a toda a região. Isso, para mim, eu acho que vai ajudar cada cidade a ter o seu desenvolvimento como sempre sonhou, principalmente Ibirá, que é a minha cidade, que é uma cidade turística. O próximo encontro do Parlamento Regional Metropolitano foi marcado para o dia 18 de junho. E ainda nessa edição do Panorama TVC, a gente volta a falar sobre a região metropolitana de São José do Rio Preto e a visita do governador João Dória. Agora a gente segue comentando as atividades do Poder Legislativo. Quem esteve na Câmara de Rio Preto foi o vereador paulistano Fernando Holliday. A TV Câmara acompanhou. Confira. O vereador de São Paulo, Fernando Holliday, visitou o presidente da Câmara de São José do Rio Preto, Pedro Roberto, para apresentar projeto de lei que tem por objetivo desburocratizar os trâmites de documentos públicos no poder público. Chamado de Estatuto da Desburocratização, o projeto estabelece normas básicas sobre o procedimento administrativo no âmbito da administração, visando em especial a simplificação de atos administrativos na prestação de serviço público. Holliday apresentou projeto similar na capital, onde foi aprovado e vigora. Na prática, a propositura dispensa a exigência de reconhecimento de firma, assim como de autenticação de cópia de documento, de juntada de documento pessoal do usuário ou de apresentação de certidão de nascimento. Hoje nós estamos aqui trazendo a sugestão ao vereador Bruno Marinho, ao presidente da Câmara, do Estatuto da Desburocratização, que basicamente dá aos agentes municipais o poder de autenticar documentos, evitando que a população gaste mais dinheiro em cartórios, e também dispensa o uso de alguns documentos para procedimentos no município. A ideia é simplificar ao máximo a vida do cidadão e evitar com que a maioria deles tenham que gastar com procedimentos desnecessários. E esse projeto, uma Câmara teria essa prerrogativa, pode fazer esse tipo de alteração? Exatamente. Nós temos uma lei federal, que é o selo da desburocratização de 2018, que dá aos municípios o poder de regulamentar esse processo de desburocratização, de simplificação, e a ideia do projeto é implantar, regulamentá-lo dentro do município. De início, agradecer esse encaminhamento do vereador Fernando Holliday à nossa cidade, ao nosso município. O importante salientar que é um projeto que já tem um encaminhamento, tendo embasamento do governo federal, através da lei do governo federal, e dentro da própria Câmara de São Paulo ele já foi aprovado pela legalidade, que é uma grande preocupação nossa aqui, em sempre aprovarmos leis que poderão realmente ser uma realidade para as pessoas. É um instituto muito interessante, que além da desburocratização vai permitir a economia. E todos nós sabemos hoje que a população vem sofrendo muito com os gastos que tem que arcar. Então, se a gente puder ajudar a população de São José do Rio Preto, pode ter certeza que vai ter o apoio deste vereador. Eu tenho certeza que toda a Câmara vai avaliar isso pensando na população. Primeiro, registrar que é uma felicidade receber o vereador de São Paulo, Fernando Holliday.
E gostei muito da proposta. Eu acho que essa proposta ela vem de encontro com o que eu penso também, que é essa desburocratização, tornar a vida mais fácil das pessoas, do cidadão comum, e menos onerosa também. Então, é muito importante a proposta, a gente vai dar sequência aqui, espero que a Câmara de Rio Preto possa votar e a população seja beneficiada com essa proposta. Quem também esteve aqui na Câmara de Rio Preto foi o deputado federal Júnior Bozella. Ele foi recebido no gabinete do presidente Pedro Roberto. O deputado federal Júnior Bozella, do PSL, esteve em São José do Rio Preto e fez uma visita à Câmara Municipal. A equipe do deputado foi recebida para um café da manhã no gabinete do presidente do Poder Legislativo em Rio Preto, vereador Pedro Roberto. Na ocasião, o deputado demonstrou interesse em conhecer as necessidades da população e trazer melhorias para a região. E maio é um mês importante na prevenção e conscientização sobre os acidentes de trânsito. O movimento Maio Amarelo é uma ação mundial que une poder público e a sociedade civil para discutir esse tema. Rio Preto também participa dessa agenda. Eu converso agora com o Pedro Romero, que é engenheiro da Secretaria Municipal de Trânsito e coordenador do Departamento de Educação para o Trânsito. Boa tarde, Pedro, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo em ordem. Ô Pedro, explica pra gente o que é especificamente o Maio Amarelo. Ele é um movimento internacional, é isso mesmo? O Maio Amarelo é um movimento internacional, ele foi criado, decorrência de um acidente que ocorreu no passado, e a partir dali se fez esse evento, que dura um mês todo, para conscientização, da educação do trânsito, para reduzir o número de acidentes e, por consequência, o índice de óbito. Então, é um movimento muito forte, o movimento tem alcançado muitos resultados importantes, estamos salvando vidas, mas não podemos esquecer que o Maio Amarelo é um ponto de partida. A gente tem que estar preocupado com o trânsito o ano todo, lembrando sempre a sociedade que o trânsito mata muito mais por muitas doenças aí que a gente se preocupa também, deve se preocupar. Então, o trânsito é um objeto de muita preocupação. Então, nós temos que estar o ano inteiro conscientizando a população com relação ao trânsito. É isso mesmo. Complementando o que o Pedro falou, o amarelo porque sinaliza essa atenção do semáforo, para a gente ficar atento em maio, mas durante todo o ano. Aqui em Rio Preto, Pedro, quais são as ações desenvolvidas específicas nesse mês e desenvolvidas ao longo do ano para a conscientização da população? O amarelo é sinal de advertência, Você pode ver, até as placas são amarelas de advertência, então por isso que a cor é amarela. E nós estamos, apesar das dificuldades da pandemia, porque a gente não pode ter contato físico, a gente não pode estar em eventos abertos, como geralmente a gente faz em educação de trânsito, o contato é muito importante. Então, nós estamos trabalhando com argumentações diferentes esse ano, Nós estamos trabalhando com mídias sociais, com vídeos, através da televisão, a TV Câmara está divulgando também até nos clipes nossos, nos vídeos nossos, ações também em rádios, enfim, é tudo aquilo que a gente pode mandar em mensagem que não seja através de contato físico, nós estamos fazendo. Então, não podemos parar. A pandemia está aí, é muito preocupante, mas não podemos parar também, porque o trânsito também é preocupante. Então, nós estamos agindo. Ô Pedro, e o trânsito, pegando o recorte dos acidentes, o trânsito aqui de São José do Rio Preto, o nosso trânsito é um trânsito que mata muito, ele fere muito, comparado com cidades do mesmo porte? Como é que a gente está aí em termos de estatísticas? Olha, nós estamos acompanhando o Brasil de um modo geral, principalmente as cidades do nosso porte aqui. Porém, nós tivemos uma redução muito grande, substancial, vamos dizer assim, os acidentes em Rio Preto. Caiu agora, nos últimos 3 anos, caiu cerca de 20%. É o valor a ser registrado. Porém, a gente quer reduzir ainda mais. Então, nós trabalhamos até 2019 com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Agora estamos entrando num novo movimento também. E a gente está trabalhando para reduzir. Nosso objetivo, participantes da década também, agora vai ter a nova década, que vamos falar daqui a pouco,
para reduzir drasticamente, praticamente a zero. A gente sabe que zero é um número que é complicado, mas a gente quer reduzir praticamente perto do zero o número de óbitos em São José do Rio Preto. Quando a gente fala de acidentes aqui na cidade, Pedro, quais são os tipos de acidentes, as maiores causas? E gostaria que você comentasse também com respeito dos motociclistas também. Eu acredito que eles são uma parcela dos motoristas que talvez mais sofram os acidentes, é isso? O que a gente tem em termos de modalidades aqui na cidade? Sim, o motociclista é a maior das vítimas do trânsito em Rio Preto, é o motociclista. E praticamente, assim, a grande, esmagadora maioria dos acidentes tem pelo menos um motociclista envolvido. Por várias questões. A grande quantidade de motocicletas que tem aqui na nossa cidade é muito grande. A intrepidez deles, né, por isso que, como um veículo menor, eles estão sempre buscando meios de serem mais ágeis, mais rápidos, isso causa acidentes, né? A própria negligência também. E, enfim, uma soma de fatores leva o motociclista a ser as maiores vítimas do trânsito de Rio Preto. E com relação ao pedestre, o que o pedestre pode fazer, Pedro, em termos de hábito e de rotina, para fazer do trânsito um lugar mais seguro? Bom, vamos lá. O Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que todo veículo de maior porte é responsável pelo veículo de menor porte. Então, todos nós, até a bicicleta é responsável pelo pedestre, né? De acordo com o porte do veículo. Então, todo mundo é responsável pelo pedestre. Mas o pedestre tem também as suas obrigações durante o trânsito, né? Por exemplo, a faixa de pedestre, a longofaixa, são equipamentos que foram feitos para garantir a segurança dele. Aí eles falam, mas o motorista não respeita a faixa de pedestre. Realmente, uma questão de educação de trânsito. Nós estamos trabalhando firme com relação à faixa de pedestre. Porque o pedestre é um dos maiores focos nossos neste ano aqui. Então, mas se ele atravessar na faixa, se ele atravessar na longofaixa, ele vai ser sempre prioridade. Apesar de que se ele não estiver na faixa também, nós somos responsáveis por ele. Mas na faixa, ele tem uma vantagem maior, né? Uma garantia maior do acidente. Então, nós temos que ensinar o pedestre a atravessar na faixa. Mas a faixa fica na esquina, eu quero atravessar no meio da rua. Ora, às vezes é melhor a gente andar um pouquinho mais, mas ter segurança do que correr riscos, né? Então, nós precisamos educar as pessoas nesse sentido. Outra questão de pedestre, a criança, né? A mãe vai atravessar a criança, às vezes a mãe pega na mão da criança assim, né? E é muito fácil a criança soltar a mão da mãe, de repente correr, por algum motivo, a criança às vezes corre do nada, né? Então a gente ensina que a mãe vai atravessar a rua a mãe ou o pai vai atravessar a rua com o filho, pegar no pulso da criança, fica mais difícil de soltar. Então são técnicas, são regras, são algumas coisas que nós precisamos ensinar ao pedestre. O motorista nosso não tem educação com relação à faixa de pedestre, não tem, é fato. Mas o nosso pedestre também não tem essa mesma educação de atravessar na faixa. Nós precisamos ensinar isso para eles. Ô Pedro, a gente tem uma notícia nova, eu gostaria que você comentasse. Rio Preto foi selecionado uma das 20 cidades do estado para participar do Ruas Completas São Paulo. O objetivo é tornar as ruas mais seguras. Como é que funciona esse programa? É uma coisa recentíssima, então a gente ainda não tem nenhuma ação efetiva, acredito, da Secretaria Municipal de Trânsito. Mas o que se projeta com esse programa e esse projeto será iniciado quando? Já está iniciando. Já está iniciando. Né? A gente ainda não recebeu nenhuma novidade deles, mas está para chegar aí. Esse movimento ele pertence a quê? Ele faz parte da segunda década. Houve a década mundial, a redução de acidentes do trânsito, agora está começando em 2021, a segunda década, que vai até 2030. E esse movimento pertence a essa década. O governo de São Paulo já está inserido nele, nós estamos inseridos nele. Qual que é o objetivo desse movimento? É a redução drástica da índice de óbitos. Como? Através de projetos, de atividades de engenharia de tráfego, de fiscalização e educação de trânsito, que é o tripé do trânsito. É isso que faz o trânsito acontecer. Então, esse movimento vai estar trabalhando incisivamente nessas 20 cidades escolhidas primariamente, né, porque outras cidades vai abranger, né? A gente não quer, eles não querem, nós também não queremos, só nessas 20, né? Então, mas inicialmente, no piloto são essas 20. Então, nós vamos estar trabalhando nesse segmento, nessas 3 vertentes, que a gente chama de pilares do trânsito, para trabalhar a redução. Então, a engenharia, para quê? Para melhorar o tráfego, a fluidez e a segurança do trânsito.
a legislação para que se cumpra as regras e as leis de trânsito, e a educação pela conscientização da sociedade como um todo. Já que você tocou nesse assunto da educação, Pedro, a gente se conhece há muitos anos, que você é uma fonte recorrente do jornalismo aqui de São José do Rio Preto. Você sempre trabalhou muito presente com a educação para o trânsito. Fala um pouco sobre a importância desse trabalho de base. A educação é fundamental, né? É uma das coisas que a gente precisa pegar muito firme na nossa cidade, no Brasil como um todo, porque ela trabalha a longo prazo. A gente começa a educação desde a criança, né? Então, nós temos aqui na Secretaria de Trânsito, por exemplo, muitos projetos da Prefeitura, muitos projetos que começam desde os 3 anos de idade e nós vamos trabalhando com todas as faixas até chegar lá na melhor idade, lá na frente, quando a pessoa já está viveu tudo no trânsito e tal, mas ela precisa de algumas dicas, alguns ensinos específicos para a idade dele. Então, como é que a gente trabalha isso? Por exemplo, a minha geração. Até hoje, eu vejo pessoas da minha faixa de idade que são relutantes para colocar o cinto de segurança. Ele entra no carro, ele não quer colocar o cinto. Porque sufoca, porque pega no pescoço, ele inventa um monte de desculpas, mas ele não pode usar. Né? A hora que chega o policial, ele passa perto da polícia, ele pega o cinto, começa a puxar o cinto assim, aí o cinto trava, ele não consegue colocar. Vira uma bagunça. A geração atual, o jovem de hoje, ele tem lá seus vícios no trânsito, mas a hora que ele entra no carro, a primeira coisa que ele faz é o quê? Colocar o cinto. Porque desde criança ele aprendeu a usar o cinto de segurança. Então é uma coisa que já está dentro da mente dele já, que é um dever, uma coisa automática. Ele entra e automaticamente coloca o cinto. A educação de trânsito trabalha desse jeito. A gente precisa trabalhar as pessoas, a vida, a conscientização aos poucos. O impacto é bom. Vamos supor, eu estou ali na avenida, eu coloco um carro que foi acidentado. Né, como as pessoas verem, né, causar aquele impacto. Aquele impacto, a princípio, ele é bom, ele causa uma repulsa nas pessoas. Mas as pessoas vão, no dia a dia, elas passam aquilo de esquecimento e tudo volta. A educação não. A educação ela vai em gotinhas, e a pessoa vai mentalizando a vida que ele não sai mais. É uma coisa definitiva. Você entende? No caso das crianças, Pedro, como é que é a recepção delas, a receptividade delas? Vocês, em épocas normais, antes da pandemia, havia verdadeiras aulas com maquetes, com todo tipo de acessórios lúdicos para a criança. Como é que ela reage com esse tipo de educação? Ela reage muito bem, porque nós trabalhamos com a capacidade intelectual deles. Por exemplo, com esses 3 a 5 anos, aqui na Prefeitura de Rio Preto, nós temos um projeto Semear, que trabalha com a linguagem deles, com coisas que são inteligíveis a eles e dentro da capacidade de absorção deles. Depois disso, dos 7 aos 11 anos, nós vamos com a Minha Cidade do Trânsito. A Minha Cidade do Trânsito é o ápice. Quando vai nas escolas, a meninada adora aquilo. Porque eles têm uma aulinha teórica primeiro, nós vamos na sala de aula, ensinamos para eles algumas coisas, depois eles vão colocar em prática lá. Eles vão estar andando dentro daquela cidade, lá eles vão botar semáforo, faixa de pedestre, vai ter tudo aquilo que ele aprendeu naquela aulinha teórica, ele vai estar colocando em prática lá. E a minha cidade nossa tem uma característica legal. Ela tem, assim, ela remonta a nossa cidade. Então, de repente, está lá, você encontra o prédio, tem a maquete do prédio da Prefeitura, tem a maquete da Biblioteca Municipal, da Basílica. Então, ele se vê como se estivesse dirigindo dentro da nossa cidade e vai absorvendo aquilo lá. No final, ele ganha uma multinha, uma calãozinha de multa e a carteirinha de agente mirim. Aí ele vai estar andando com o pai dele no carro lá, com a mãe dele, sei lá, com o adulto, no modo geral, né? Vai estar andando, a pessoa passou no amarelo lá, passou no vermelho, fez uma coisa errada. Olha aqui, ó, você vai ser multado porque você fez. Então, ele multiplica, ele constrange o adulto, né? Sim. E acaba multiplicando e ensinando o adulto. É muito legal isso aí. Bacana. E tem outro também, nós temos para adolescentes, nós temos o teatrânsito, vai embora, tem muita coisa de educação, nós não paramos. E com relação ao jovem, Pedro, aquela pessoa, o primeiro carro, o primeiro motorista, como é que vocês lidam? E prossigo, com relação à bebida, com relação ao jovem, como é que é essa conversa sobre não dirigir quando se bebe? Bom, com relação ao jovem e adulto de modo geral, sim, né, começando pelo jovem, nós temos bastante trabalhos que atualmente a pandemia não está permitindo. Mas nós vamos, por exemplo, épocas de eventos, carnaval,
exposição, essas coisas que tem grande concentração de público, nós vamos no local fazer campanha educativa. Então nós colocamos atores, vamos fazer uma série de dinâmicas para atingir esse pessoal, bastante material didático, material panfletagem, folder, essas coisas, a gente usa bastante nesse sentido. Também temos ações, palestras educativas. Eu vou em muitas empresas da palestra educativa de trânsito. Empresas que tem aquele motociclista, aquela pessoa que levanta cedo para trabalhar, jovem que levanta também, que vai para o serviço. Às vezes a gente não está muito concentrado ainda, então nós trabalhamos nesse sentido das empresas. Escolas, nós vamos nas escolas, as faculdades, fazer trabalhos focados no jovem. Então, tem que ter atividade direta, tete a tete. E além das atividades de mídia também, nós não podemos deixar para trás, porque a mídia tem um alcance grande. O corpo a corpo ele tem um alcance efetivo, mas alcança poucas pessoas simultaneamente. A campanha de rua também, você vai fazer uma abordagem na rua, uma profetagem na rua, você alcança um número menor, mas é direta, ela é eficiente. A campanha de mídia ela tem um alcance muito maior. Sim. Então, você não pode abrir mão dela de jeito nenhum. Ela não é corpo a corpo, mas ela atinge muita gente. Então, é essencial. E nós trabalhamos muito jovem nesse sentido. Redes sociais, nós temos várias redes sociais aqui no departamento que a gente usa, né? Justamente para alcançar essa moçada aí. Ô Pedro, para a gente encerrar, qual que é a importância para a sociedade da gente ter um trânsito mais cordial e como que a gente consegue isso? Então, a necessidade de um trânsito cordial, a cordialidade no trânsito, é uma coisa que a gente pega muito nas nossas campanhas, né? Pode quebrar o gelo, já aconteceu situações que nós paramos de observar nas pessoas, temos um sorriso, uma flor, uma bala, para quebrar o gelo, para tirar o estresse. As pessoas já entram no carro estressadas, as pessoas já entram no carro, parece que entra uma fortaleza e ali o mundo dele, ninguém mexe com ele. Então, nós precisamos quebrar esse gelo, tornar as pessoas mais gentis, dar a preferência, dar a prioridade, deixar de ser o dono da razão e permitir, às vezes a gente ofende quem faz alguma coisa errada no trânsito, se esquece que a gente também faz às vezes, nós precisamos ter essa consciência. Então, é essencial que a gente trabalhe a vida das pessoas para que elas entendam que o trânsito é perigoso, o trânsito mata, e nós precisamos juntos nos unir para que nós possamos realizar no trânsito uma coisa que é garantida pela Constituição, o direito de ir e vir, que todos têm. Se você tem direito de andar no trânsito, ir para a sua casa, se mover para o trabalho, o outro também tem. Então, nós temos que ter essa consciência. Esse trabalho só se faz através de educação de trânsito mesmo. Esse é o foco. Trabalhar efetivamente, trabalhar forte para que as pessoas se conscientizem e entendam que o trânsito é espaço de todos. Todos convivem no mesmo espaço democraticamente. O semáforo é igual para o rico, para o pobre, para qualquer característica que a pessoa tenha, qualquer etnia. O trânsito é democrático. O par é para todos, não existe uma coisa que é preferência de alguém. Não, todos temos deveres, todos temos direito no trânsito. Nós precisamos nos capacitar nesse sentido. E isso é só através da educação de trânsito. Nós precisamos muito de educação. É isso aí, eu agradeço a participação do Pedro Romero, que é engenheiro da Secretaria Municipal de Trânsito e falou para a gente sobre o Maio Amarelo, esse mês de conscientização e de prevenção aos acidentes de trânsito. O Panorama TVC faz um breve intervalo e, na sequência, a gente vai falar sobre ações para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Não saia daí. Oi, eu sou a Thaís, jornalista, e esse aqui é o Israel, técnico da TV Câmara. E a gente tem uma novidade para você que gosta de ficar bem informado pelas redes sociais. Agora você pode acompanhar as discussões de projetos durante as sessões ordinárias, na Câmara de Rio Preto, pela TV, pela rádio e também pelo Facebook. É um jeito fácil de ficar por dentro das notícias que interessam a você, cidadão. E não se esqueça, as sessões ordinárias são realizadas toda terça-feira, às 5 horas da tarde. A gente espera você aqui na TV Câmara, o canal do Legislativo. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça,
Sente dores no corpo e nas articulações? Procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Vamos falar sobre a diferença entre legislatura e sessão legislativa. Legislatura é o período durante o qual o legislador exerce as atividades para que foi eleito, ou seja, o tempo de um mandato. Na Câmara Municipal, o período de uma legislatura é de 4 anos. Já o termo sessão legislativa refere-se ao período de 1 ano. Assim, uma legislatura é composta por 4 sessões legislativas. Estamos de volta com o Panorama TVC. O mês de maio é um período dedicado a campanhas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A vereadora Karina Caroline é autora de uma lei que propõe ações preventivas e de conscientização sobre esse tema. Confira na reportagem. O mês de maio é dedicado ao fortalecimento das ações de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A vereadora Karina Caroline é autora de uma lei que propõe a realização de campanhas preventivas sobre o tema. A mobilização busca alertar a população e incentivar as denúncias. A intenção da lei é chamar a atenção da população para esse assunto que é tão importante e ainda continua sendo velado. Existe o tabu. Por falar de questão, da sexualidade, de abuso, a sociedade ainda trata isso com um pouco de medo. A parlamentar explica que, por conta da pandemia, a ação realizada por ela este ano será no ambiente digital. Um material informativo produzido especialmente para crianças e adolescentes vai ser digitalizado e distribuído por aplicativo de mensagem e redes sociais. Então, o nosso material também vai estar digital. Nós vamos passar a revistinha para que o máximo de crianças possam estar lendo, estar acessando o material, se encorajando e denunciar. De acordo com dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, 52% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem na casa da vítima. Além disso, pesquisas mostram que apenas 1 em cada 10 casos é notificado às autoridades. Elas têm medo de falar porque o agressor ele oprime a criança e o adolescente, ele ameaça. E quando nós nos propomos a trabalhar esse tema, foi justamente para despertar a criança aos riscos, aos perigos sofridos dentro de casa e incentivá-las a denunciar, a buscar ajuda, a um amigo, a um professor, a um adulto de confiança ou até mesmo familiar. A vereadora explica que suspeitas e ocorrências de violência sexual contra crianças podem ser denunciadas em diversos órgãos. É possível usar, por exemplo, o Disque 100. Para esse serviço, a ligação é gratuita e a denúncia pode ser feita de forma anônima. O serviço funciona 24 horas. É possível procurar também a Delegacia da Mulher. Em Rio Preto, o telefone é 3233-2910. As denúncias podem ser apresentadas ainda aos conselhos tutelares. Para o Conselho Sul, o telefone é 3232-2818. O celular de plantão é o 99608-0514. No Conselho Norte, o telefone é 3236-2862. E o número de plantão é 99608-0407. Então, esses casos serão apurados. Se houver a questão da comprovação do abuso, vai seguir o processo. Caso não, o processo vai ficar parado, mas não pode ter omissão. As pessoas não podem omitir. Se existe esse tipo de suspeita, eu peço, por favor, gente, vocês vençam o medo e denunciem. Ajude essas crianças, porque a sua omissão vai ficar
vai favorecer o agressor e não a criança. Então, através da denúncia, a denúncia gera política pública, a denúncia vai dar condição dessa criança sair da situação da violência, do abuso sexual. E nós seguimos falando sobre esse assunto tão sério e tão importante que é o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Aqui em Rio Preto, a Secretaria de Assistência Social está entre os órgãos que atuam no enfrentamento dessa questão. Sobre esse assunto, eu converso agora com a secretária da pasta, Helena Marangoni. Olá, secretária, boa tarde. Obrigado por nos atender aqui para a gente bater esse papo sobre esse assunto. Oi, boa tarde, Matheus. É sempre um prazer poder colaborar com esse assunto, com as informações e falar de um tema tão sério e tão preocupante para toda a sociedade brasileira. Ô Helena, quando a gente fala em violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente tem duas situações, né? O abuso sexual e a exploração sexual. O que caracteriza cada uma delas? Bom, quando nós falamos em exploração sexual, pensa que quando você explora uma situação, ela está bem relacionada ao comércio. Então, a pessoa faz uso do corpo da criança e do adolescente para obter lucro, para obter trocas materiais. Então, essa criança ela é explorada, é uma barganha, tá? É a forma de você trocar por alguma coisa. Em especial, dinheiro, acontece muito troca por bebidas. Então, essa é a situação da exploração sexual. Quando nós falamos do abuso, o abuso está mais relacionado ao uso do corpo da criança e do adolescente para práticas de qualquer ato sexual. Ele tem mais a ver realmente com a relação com prazer. Então, é feito através de o uso desse corpo, né, o uso da imagem da criança, pode ser feito através das redes, né, sociais, que a gente tem visto muito hoje em dia, essa questão das redes mesmo, que tem tido a pornografia infantil através de vídeos, de imagens, de fotos, o nudes tão usado ultimamente, a pornografia em si. Nós temos uma outra forma que é através da rede de exploração sexual, que é a prostituição dessas crianças ou adolescentes. Tem uma rede que é a rede de tráfico sexual, então é ligada mesmo ao turismo sexual. Em cidades como o Rio de Janeiro, já é comprovada a questão, né, dos estrangeiros, e muitas vezes fazem esse uso para, né, o assédio aí de crianças e adolescentes. E também a questão voltada para essas formas de exploração das crianças, de uma forma de opressão, de violência, que são pontos fundamentais. Ô Helena, aqui em São José do Rio Preto, para esse mês específico, quais são as ações que a Secretaria de Assistência Social preparou para a população? Tem alguma coisa específica feita para esse tema? Tem sim. Na verdade, o dia 18 é um dia de alerta, de mobilização nacional, realmente para que não caia no esquecimento aquele caso da Araceles, que é um caso tão triste lá de Vitória, onde aquela menina foi estuprada por vários homens, vários adultos, foi embebedada, foi violentada e foi queimada e picada, né? Então, assim, a tamanha brutalidade daquele ato deixou realmente para a gente o dia 18 de maio como um dia de não deixar isso cair no esquecimento. E uma coisa que foi preocupante naquela situação é que os autores daquele ato ficaram impunes. Então, é mais uma tristeza, né, para nós que lidamos com a violação do direito a essa situação. E em Rio Preto nós fizemos distribuição, lógico que respeitando todos os protocolos de saúde, a distribuição nas cestas de legumes e de alimentos desse panfletinho, né, que tem todas as orientações, tanto chamando a atenção como explicando de uma forma bem educativa o que é a diferença da questão do ato, né? E fomos para os semáforos no dia 18, os profissionais foram para os semáforos com personagens da Liga da Justiça para chamar a atenção nos principais semáforos da cidade.
para chamar atenção para esse ato, e aí intensificamos também a questão da denúncia. A denúncia ela é fundamental, os canais de denúncia para que as pessoas fiquem alertas, né? Helena, você citou o caso o emblemático caso da menina Araceli. Desde aquela época, muita coisa mudou. Hoje em dia, a gente tem todo o sistema de informatização, a legislação é outra. Como funciona aqui em específico, em São José do Rio Preto, o trabalho da notificação compulsória para os casos de abuso? Que caminho que a Secretaria de Saúde traça até chegar a vocês denunciando esse tipo de casos de abusos que chegam nos postos de saúde ou em todos os locais de saúde da cidade? Então é o seguinte, o que é bacana e é super importante a sociedade ficar em estado de alerta, né, realmente para quando a criança traz alguma mudança de comportamento. Então vamos lá. Primeiro ponto é quando a criança traz um pedido de socorro de alguma forma, ou através da fala, ou através da mudança de comportamento, e aí o que nós adultos podemos fazer? A primeira coisa é acreditar na criança e no adolescente, principalmente na criança muito pequena, que às vezes a gente desconsidera o pedido de socorro. E aí, quando vem para os serviços, primeiro é feito a entrada através do Hospital da Criança, das unidades de saúde, onde é feita a notificação. E essa notificação é feita através do sistema do SINAM, do Sistema Nacional, que é através da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, que é o Sistema de Informação em Agravos e Notificações. E aí, através do SINAM, essas crianças são encaminhadas para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, onde é feito um trabalho com a família. E, paralelo a isso, a rede de saúde ligada aos CAPs, que é ligada à saúde mental também, faz um trabalho. Então, existe uma conexão entre a saúde e a assistência para proteger essa criança. Avaliamos, né, claro que o judiciário avalia também na questão se essa criança vai sair da casa, vai ser retirada da família ou não. Então, é bem complexa a relação quando envolve a violência sexual. Helena, vamos falar um pouquinho sobre números. Em 2020, foram 137 notificações, uma média de 11 por mês. Nesse ano, até mês de abril, foram 33 notificações, uma média de 8 por mês. Isso são os dados que chegam até a saúde, né? A Secretaria de Assistência trabalha, na verdade, com um número maior. Existe muita subnotificação. A gente consegue quantificar, na verdade, quanto de caso é real e quanto de caso é notificado? A gente consegue ter uma noção disso ou não? Matheus, esse é um dos grandes desafios das políticas sociais, principalmente as políticas que lidam diretamente com a criança e o adolescente vítima, né, de qualquer forma de violência, mas em especial da violência sexual, realmente conseguir a notificação, conseguir com que as pessoas façam a denúncia. Lembrando que a denúncia ela pode ser feita de forma anônima, então é super importante, sob qualquer suspeita, você fazer a denúncia para poder proteger. Porque nós temos, sim, um número muito alto que não é notificado. A gente imagina que o número de violência com relação à criança e adolescente seja mesmo maior, mas o que nós trabalhamos realmente é com a notificação concreta. Sim. Quando existe alguma suspeita que o profissional, seja ele da educação, da assistência ou de saúde, identifique, ou de outras redes, o próprio profissional também pode fazer a notificação e a denúncia. Helena, comenta pra gente, a gente tem talvez uma falsa impressão que esse abusador, essa pessoa que está fazendo essa violência contra a criança e contra o adolescente é uma pessoa de longe, um desconhecido, uma pessoa de muito longe. Mas o perfil do abusador é muito diferente do que as pessoas até acreditam, né? Às vezes ele está dentro de casa, é muito mais próximo do que a gente espera, não é? Sim. Um número muito alto, de acordo com os dados e com as pesquisas e com o próprio SINAM, um número muito alto de abusadores fazem parte do convívio dessa criança ou do adolescente.
Então, realmente, existe um vínculo. Grande maioria dos casos, realmente tem vínculo com a criança, não são pessoas estranhas, não são pessoas... A grande maioria realmente em quem inclusive, a criança confia. Esse é um tabu e é uma situação que nós precisamos romper, inclusive na questão do muro do silêncio, que muitas vezes fica dentro dos lares. Você acredita que essa situação que a gente está passando há um ano, essa situação de isolamento social, de pandemia, as pessoas mais dentro de casa, que talvez esses casos possam estar mais vivos, acontecendo com mais frequência do que a gente possa imaginar ou não? Matheus, existe uma grande preocupação com a proteção das crianças, e aí eu falo com a proteção da vida da criança, relacionada mesmo à pandemia, ao adoecimento da saúde mental das pessoas, que seja por depressão, por medo, por pressão. Nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas e muitas pessoas têm adoecido emocionalmente, as relações familiares, até por conta de muitos fatores que deixam as famílias mais vulneráveis, têm sido agravadas as relações de violência. Haja visto o número de divórcios que você percebe que aumentaram. Então, são fatores que tendem, sim, ao aumento desses números. E aí, a ausência da escola que leva, né? Então, vamos lá, as crianças não estão indo na escola, não estão indo nos projetos sociais. Então, são situações preocupantes. Por isso que nós estamos, assim, nos organizando para voltar o mais rápido possível, para que a gente possa proteger nossas crianças, através, lógico que a família, ela tem esse papel, a sociedade tem esse papel, mas enquanto as crianças estão nas escolas, nos projetos, a família também pode sair para trabalhar, pode, né, voltar àquela rotina da sua vida para que as relações sejam mais saudáveis. Secretária, e com relação ao trabalho de ação, depois que essa denúncia chega até a assistência social, qual que é o trabalho da Secretaria? Existe um trabalho de mediação? A criança é afastada desse convívio com esse abusador? Como é que o restante da família, as mães ou os irmãos, recebem alguma assistência? Como é que é feito esse trabalho pós-denúncia? O trabalho de proteção social, ele realmente é bem complexo. Relacionado ao tema violência, ele é mais complexo ainda, porque exige muita habilidade, muito conhecimento. A ciência, ela, né, passa a ter um papel fundamental nesses casos. Então, assim, o trabalho concreto é feito toda uma relação de atuação e de intervenção profissional, tanto com a família, como com a criança, com o adolescente, com essa rede dos vínculos e das relações que a criança está inserida. A questão de tirar ou não da família, né, essa questão de você colocar num abrigo, num acolhimento, algo assim, é de responsabilidade do judiciário. A assistência, ela não intervém diretamente nessa decisão, mas ela dá, sim, o respaldo técnico, muitas vezes, para o judiciário. Tá certo. Helena, para a gente encerrar, vale a pena você repetir aqueles sinais que você falou, que a gente consegue talvez identificar que a criança e o adolescente estejam passando por maus lençóis. Repete para a gente encerrar aqui, como é que um adulto percebe que há algo diferente com essa criança? Matheus, é muito importante que a gente observe a mudança de comportamento de uma criança. Sabe quando a criança adoece? Então, normalmente as crianças, elas são muito ativas, elas são vivas, as crianças são muito alegres, né? Eles trazem uma energia para o ambiente familiar, para o ambiente onde ela convive, que sempre é com muita energia. Normalmente, quando eles estão saudáveis, é uma diferença grande quando eles adoecem. Do mesmo jeito, a criança que muitas vezes sofre algum tipo de violência, ela tem uma mudança de comportamento, normalmente ela acaba se fechando, ela demonstra sinais de tristeza, de sofrimento, e aí muitas vezes
algumas crianças, elas trazem, inclusive, elas verbalizam a violência, o que nós não podemos desconsiderar. Mesmo que muito pequenininhas, crianças menores, verbalizou alguma coisa, percebeu alguma coisa, é importante ficar em estado de alerta. E aí a questão de buscar, né, os profissionais, buscar ajuda, buscar orientação no sentido da perspectiva do atendimento e também denunciar, né? Muitas vezes a rede de solidariedade, os vizinhos, as pessoas que convivem, a família, os avós, sempre, qualquer dúvida, faz a denúncia, o Disque 100, o 180, 190, eles são, inclusive, denúncias anônimas. Lembrando que a suspeita, ela vai ser investigada, vai ser feita uma melhor análise, então, é nesse sentido, a gente proteger nossas crianças, tá? É isso aí, eu conversei com a secretária municipal de assistência social, a Helena Marangoni, agradeço sua presença e vou reforçar os telefones onde você pode denunciar. Não é por falta de telefone que você não vai fazer a denúncia. Você tem o Disque 100, você pode ligar para o 190, você pode ligar para a Delegacia da Mulher 32 33 2910, o Conselho Tutelar Sul 3232 2818 ou então no celular de emergência 99 608 0514. A gente tem o Conselho Tutelar Norte 32 36 2862 ou no telefone de emergência 99 608 0407 e também na Secretaria de Assistência Social 32 11 6510. O Panorama TVC faz um breve intervalo e a gente volta na sequência falando sobre vacinação. Você conhece o site da Câmara de Rio Preto? Aqui você encontra todas as informações do Poder Legislativo. Projetos, leis, notícias, vídeos, tudo o que acontece na Câmara está online. Inclusive a Ouvidoria e o ESIC, que é um canal de acesso à informação. A aba Transparência é uma ponte direta entre o cidadão e o Poder Legislativo. Documentos, relatórios e demonstrativos podem ser disponibilizados ao munícipe. Já na ouvidoria, você pode fazer sua reivindicação ou emitir uma opinião. É só clicar nos ícones coloridos correspondentes. Ainda é possível se manifestar pelas vias tradicionais, enviando correspondência, e-mail ou comparecendo pessoalmente. É a Câmara de Rio Preto mais perto de você. O celular deixa a vida bem mais prática, né? Só que usar no trânsito, nada a ver. Porque usar o celular enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes. Fique esperto. Se tiver que atender, estacione o carro antes. E nada de dar jeitinho. Tá difícil sair do tráfego? Siga na área de trânsito lento até sair e estacionar. Não esqueça, no trânsito, deixe o papo de lado e cuide da sua vida. Lei municipal em vigor desde junho de 2015 estabelece que todos os ônibus do transporte coletivo urbano devem ter afixado um adesivo com o número do Disque Denúncia 180. Esse é o número para denúncias de qualquer tipo de violência contra a mulher. De acordo com a lei, o adesivo deve ficar em local visível na parte traseira dos ônibus para reforçar a mensagem entre as riopretenses. Saiba mais sobre a legislação municipal durante a nossa programação ou no nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Dicas da amamentação, pega e posicionamento. Para evitar fissuras nas mamas quando estiver amamentando, verifique se o seu bebê está numa posição confortável, com a boca bem aberta, abocanhando a maior parte possível da areola, a parte escura do seio. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito.
E voltamos com o Panorama TVC. A gente fala agora sobre vacinação, só que vacinação da gripe. O município já está imunizando alguns grupos contra a gripe. E a Michela Dias Barcelos, gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, conversa com a gente agora e vai tirar nossas dúvidas sobre a vacinação da gripe. Ô, Michela, muito obrigado pela sua participação. Já começo te perguntando, essa vacinação está sendo feita em 3 fases, é isso? Me corrija se eu estiver falando besteira. Com diferentes públicos-alvo. Ela começou em abril. Em que fase que nós estamos? Quem está sendo vacinado agora? Bom, nós entramos agora na segunda fase. A primeira fase foi voltada para crianças menores de 6 anos, gestantes, puérperas, que são as mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias, e os trabalhadores da saúde. Nessa segunda fase, a gente tem a inclusão dos idosos e também dos professores. E a última etapa, que começa em junho, a gente tem a inclusão dos demais grupos, que tem as pessoas com comorbidades, profissionais de forças de segurança e salvamento, população privada de liberdade. Lembrando que, mesmo estando na fase 2, as pessoas da primeira fase que ainda não se vacinaram devem procurar as unidades de saúde. A gente tem Michela, a gente tem como meta de vacinação, quantos % desses grupos devem ser vacinados? A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de pelo menos 90% do público-alvo vacinado, para que a gente tenha uma cobertura capaz até de reduzir a circulação do vírus, trazendo aí benefícios até para pessoas que não foram vacinadas. Dessa primeira fase, da primeira fase de vacinação, como você disse, as gestantes, crianças menores de 6 meses a 6 anos, trabalhadores da saúde, como é que foi a adesão? A gente está mais ou menos na expectativa histórica dos outros anos de Rio Preto, vai ter que ser reforçado, vai ter que fazer alguma campanha para chamar o pessoal que não quis, que não por algum motivo não se vacinou. A gente está como de adesão dessa primeira fase? Bom, a adesão não foi a esperada. Nos últimos anos, a gente tem tido dificuldade na vacinação de crianças, gestantes e puérperas, mas esse ano a cobertura realmente está muito baixa, o que é preocupante. Hoje, a gripe não é um grande problema, porque as medidas de prevenção que a gente adotou para a prevenção do Covid também são eficazes para a prevenção de outros vírus respiratórios, como a influenza. Mas se a gente vier a ter uma circulação desse vírus nesse momento de sobrecarga dos serviços de saúde, nós vamos ter um problema. E por isso que é tão importante que as pessoas que não tomaram, principalmente crianças, gestantes e puérperas, procurem. A meta não foi atingida em nenhum grupo, mas o nosso melhor índice ainda é entre os trabalhadores da saúde. Certo. E nessa segunda fase, a gente já pode ter uma noção, já dá para medir a febre, como é que está a adesão? O pessoal que agora são idosos a partir de 60 anos e os professores, como é que a gente está, Michela? A cobertura está em torno de 25% para esses dois grupos, né? Muitos idosos não podem tomar a vacina porque tem previsão de agendamento de segunda dose da vacina de Covid, ou tomaram recentemente a vacina. Então, é necessário priorizar a vacinação do Covid, essa é a recomendação do Ministério da Saúde, mas quem já pode tomar, porque já concluiu a vacinação de Covid, deve fazer isso o mais brevemente possível. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde, das 8 às 17 horas. Precisa levar alguma documentação? O que elas têm que levar? E essa vacina, reforçando, ela é totalmente gratuita para esses grupos. Bom, a pessoa precisa levar documento de identificação com foto, né? E no caso das pessoas que estão tomando por conta da função, trabalhador da saúde ou professor, algum documento que comprove a função, como lerite, crachá, para que a gente tenha aí condições de verificar o cumprimento da função. E a vacina que a gente está oferecendo é uma vacina trivalente que protege contra 3 tipos do vírus influenza. Ela é dose única? Em adultos é dose única, em crianças que estão tomando pelo primeiro ano, crianças menores de 9 anos, né, que estão tomando pelo primeiro ano, devem receber 2 doses no primeiro ano. Depois, dose única, geralmente no outono, que é o período que antecede a maior circulação do vírus. O pessoal lá de casa está mandando mensagem. Criança qual que é a faixa de idade de criança, Michela? A criança é de 6 meses a menores de 6 anos. Na próxima fase, quando entrar comorbidades, aí a gente acaba
atendendo crianças mais velhas, com 6 anos ou mais, que tenham doenças crônicas, Perfeito. como asma, cardiopatia, as doenças que estão elencadas pelo Ministério. Vamos falar um pouco, você falou, vamos reforçar. Eu estou na idade, eu estou no grupo que eu posso tomar a vacina da Covid e eu tenho também disponível a vacina da gripe. Qual que eu dou prioridade? E eu posso tomar com que distância uma da outra? A prioridade sempre vai ser a vacina do Covid, então a pessoa tem que avaliar. Eu já tomei o esquema completo, tem mais de 14 dias da última dose de Covid, pode receber a vacina da gripe. Você está no meio do esquema e a sua segunda dose vai acontecer antes de 14 dias. Ela está programada agendada para antes de 14 dias. Então, nesse caso, a gente pede para aguardar, receber a segunda dose de Covid, mais 14 dias para depois tomar a gripe. Quem tomou a AstraZeneca, que tem um intervalo mais longo entre as doses, aí pode tomar depois de 14 dias da primeira, já pode receber a vacina da gripe, vai dar um intervalo e depois conclui. No caso da AstraZeneca, com intervalo de 12 semanas, é um intervalo maior. Então dá para encaixar, no caso da AstraZeneca, dá para encaixar no meio da programação, né? Ô Michela, quem está com quadro gripal, se sentindo mal, não toma essa vacina, é preferível não tomar. Como que procede? Bom, para qualquer vacina, a orientação é que a pessoa não receba a vacina durante a vigência de doença febril aguda, né? Então, se teve dengue, está com sintomas respiratórios, até porque hoje qualquer sintoma respiratório, a gente tem que pensar na possibilidade de Covid, essa pessoa não deve ir até um ponto de vacinação, porque ela pode estar em fase de transmissão, sendo importante elucidar esse quadro, e aí quando a pessoa estiver bem, sem sintomas, ela receber a vacina. Ô, Michela, a gente tinha combinado falar sobre a vacinação da gripe, mas você aqui não tem como a gente não falar um pouquinho. Como é que está, em que pé que está a vacinação da Covid? Tem alguma novidade que você pode adiantar para a gente, só para a gente ter um panorama agora dessa situação? Bom, a gente está numa etapa de vacinação de comorbidades, né? Hoje começou um novo grupo, que são as pessoas de 45 a 49 anos, portadoras de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde como de maior risco e onde a vacinação está indicada. Também pessoas que têm deficiência e recebam aquele benefício que é o BPC. Sim. Pessoas com deficiência serão vacinadas em uma outra fase. Nesse momento, é deficiência que recebe BPC, que é aquela pessoa que também tem uma situação social de grande vulnerabilidade, que estão sendo priorizados nesse momento. A adesão foi muito boa entre os idosos e agora nós começamos aí há cerca de pouco mais de uma semana a vacinação das pessoas com comorbidades. É importante que quem não tomou em fases anteriores procure o mais brevemente possível. A gente está aí vivenciando um aumento de casos que pode vir a contribuir aí para uma sobrecarga maior dos serviços de saúde. Então, é muito importante que quem tem indicação da vacinação não perca tempo. É necessário comprovar essa comorbidade com um atestado, um laudo médico. Então, já providencia isso junto ao médico ou ao serviço de saúde que a pessoa faz o tratamento. E como é que está o fluxo de recebimento das vacinas? Segue normal? Diminuiu um pouco a chegada dessas vacinas do governo do estado? Como é que a gente está aqui em São José do Rio Preto? Bom, na verdade a gente recebe doses especificamente para os grupos que estão programados. Para a próxima semana a gente tem um grupo grande de idosos de 80 a 84 anos que vão estar voltando para tomar a segunda dose. Nós já recebemos essa vacina. Então, tem que ficar atento, quem está nessa faixa etária de 80 a 84, olhar o comprovante de vacinação. Quem tomou lá no dia 1º de março, tem que estar voltando agora, dia 24, segunda-feira. Perfeito. Eu conversei com a Michela Dias Barcelos, agradeço muito, Michela, e lembrando que a vacinação, então, para gripe H1N1 está a todo vapor para os grupos prioritários. A gente tem aí, podem se vacinar menores de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, agora os idosos e a partir de 60 anos, professores. Então, vamos ficar esperto, vamos se vacinar, que essa vacina é gratuita. Eu agradeço a presença da Michelle e a gente segue aqui com o Panorama TVC. A gente volta a falar sobre a região metropolitana de São José do Rio Preto. O governador João Dória esteve na cidade para assinaturas do projeto de lei que cria a região. A proposta foi encaminhada para a Assembleia Legislativa, onde será votada pelos deputados estaduais. Confira. O presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, vereador Pedro Roberto Gomes, participou da assinatura do projeto de lei que cria a região metropolitana de Rio Preto.
A proposta, assinada pelo governador João Dória, no 9º andar da Prefeitura de Rio Preto, será encaminhada para a Assembleia Legislativa, onde será votada pelos deputados estaduais antes de ser sancionada pelo governador. A região metropolitana de Rio Preto congrega 35 municípios que poderão desenvolver ações conjuntas em diversas áreas, como transporte, saneamento básico, meio ambiente e infraestrutura. Bom, a região metropolitana, que já está pensada faz muito tempo, né? É muito importante a criação dessa região metropolitana, não só para Rio Preto, mas para toda a região, porque vai começar-se a pensar o crescimento, desenvolvimento da região. Então, desde a questão da mobilidade, importante, se você pensa o escoamento de toda a safra aqui da região, a questão do deslocamento, né, dos moradores não só de Rio Preto, mas da região, é importante pensar o todo. Assim como na questão da saúde. Hoje nós temos, por exemplo, uma sobrecarga no HB, né, e isso interfere também para a população de Rio Preto, enquanto muitos moradores de cidades vizinhas têm problemas hoje, em especial na questão da Covid. Então, pensar o todo é muito importante, né? Pensar a questão da saúde não só para o Rio Pretense, mas para a região. A ideia da criação da região metropolitana é nesse sentido, por exemplo, a questão do meio ambiente, do saneamento. Não adianta Rio Preto resolver o problema e outras cidades não resolver. Então, a região metropolitana tem esse objetivo, né? E aí, só para dizer que quando se pensou em... Já fizemos aqui, né, a audiência pública para criar a região metropolitana, nós também já pensamos em criar o Parlamento Regional Metropolitano, também para unir aí as forças dos parlamentos de todas essas cidades, para também a gente reivindicar junto melhorias para Rio Preto e para a região. Integram a região metropolitana de Rio Preto os seguintes municípios: Adolfo, Badibacite, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Icém, Ipiguá, Irapuã, Jaci, José Bonifácio, Macaubal, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Paulo de Faria, Planalto, Polone, Potirendaba, Sales, Rio Preto, Tanabi, Ubarana, Uchoa, União Paulista, Urupês e Zacarias. Para o governador e as autoridades presentes, a criação da região metropolitana de Rio Preto era uma antiga reivindicação de parlamentares e prefeitos de toda a região. E todos ressaltaram as ações conjuntas que os municípios poderão desenvolver. O projeto que cria a região metropolitana de São José do Rio Preto. Um sonho de quase 40 anos dessa região e que agora está muito próximo de se tornar realidade. Eu já antecipei ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aqui presente, deputado Carlão Pinhatari, que, feita a decisão da Assembleia, soberana no voto dos deputados, esse projeto será promulgado, será assinado pelo governador do Estado de São Paulo, tão logo chegue ao Palácio dos Bandeirantes. Portanto, é uma realidade que vai se materializar, a meu ver, nos próximos 15 ou 20 dias, ou seja, no máximo em 3 semanas. As cidades estão integradas dentro desta nova conceituação, desse novo formato que são as regiões metropolitanas. A questão do transporte coletivo é algo que pode ser intensificado e melhorado. Nós temos aqui, todos sabem, com o contorno ferroviário, nós haveremos de implantar um transporte de um trem regional entre Mirassol e Cedral. É um fato que, com a região metropolitana, isto vai ter um benefício intenso. A questão do abastecimento de água, sabemos quanto nós sofremos no período, como foi
a seca de 2020, que foi a maior dos últimos 50 anos, a maioria das cidades teve problema. E nós temos um projeto de buscar a água no Rio Grande. E tudo isso pode ser feito mediante consórcios. Uma região com 855 mil habitantes, com um PIB superior a 29 bilhões de reais. Se Rio Preto fosse um estado, seria o 21º em PIB. Essa é a importância do tamanho da região metropolitana. Uma região que, em torno desse conceito, supera os limites de um município com o outro. Portanto, através do modelo de região metropolitana, um sonho da região, que o governador João Dória trabalha agora para tornar realidade, e num curto prazo será uma realidade, estabelece como um planejamento da região, que a região será em 5, 10, 15, 20 anos, e a região pensar para onde quer ir. Estabelecer essas metas é fundamental para poder conseguir a segunda questão, que são os investimentos, né? Através de um fundo onde o Estado coloca recursos, os municípios também, projetos para solucionar problemas comuns entre a região. A sede da região metropolitana funcionará na antiga Secretaria Estadual da Fazenda, na Avenida Faria Lima, em Rio Preto. Dória diz que tão logo a Alesp aprove a proposta, já vai sancioná-la para que passe a vigorar o quanto antes. Durante a solenidade, o governador anunciou também investimentos para recuperar 283 quilômetros de estradas vicinais de toda a região de Rio Preto e também assinou autorização para a construção de unidades habitacionais na região. Está em tramitação aqui na Câmara de Rio Preto um projeto de lei da vereadora Cláudia De Giuli que obriga motoristas de Rio Preto a prestar socorro quando atropelarem animais de pequeno e grande porte. O projeto já foi lido em sessão ordinária e pode entrar em votação nas próximas semanas. A vereadora Cláudia De Giuli protocolou o projeto de lei que obriga os riopretenses a socorrerem animais em casos de acidentes com veículos dentro do município. A proposta é para que o animal seja levado a um veterinário para tratamento em caso de lesão grave. Nós fizemos esse projeto de lei visando esses animais que são atropelados, tanto na rua quanto na calçada, por ciclistas, por motociclista, por carro, até para quem está de patinete. Então, são gatos, são cachorros, até cavalo. Atropelou, tem que parar e tem que prestar socorro, como se fosse um ser humano. Um ser humano que a gente atropela, se a gente evadir do local, vai ser penalizado. Mesma coisa no caso do animal. Só que tem mais. Vai ficar assim, obrigado a levar numa clínica veterinária ou num veterinário registrado no CRMV e dar os primeiros socorros. Esse daí é o principal da lei. A vereadora explica o que ocorre hoje quando acontece um acidente com um animal de pequeno ou grande porte. Um animal hoje que é atropelado e abandonado, ou ele morre em vias públicas, ou uma protetora sai correndo para resgatar. Muitas vezes o bombeiro pega e leva para onde faz o tratamento pela prefeitura. Só que se fizer isso e descobrir quem atropelou, vai ser penalizado, vai ser multado, inclusive por maus tratos. A multa para quem não prestar socorro ou deixar o animal acidentado abandonado é de 20 unidades fiscais do município. O projeto de lei foi lido em sessão ordinária e agora segue em tramitação na Câmara. Eu espero do fundo do coração que tenha, os votos a favor, porque é uma lei punitiva, mas é uma lei educativa, porque a pessoa vai acabar tomando um pouco mais de cuidado. Porque aqui no nosso município, eu falo aqui porque é a nossa realidade, a gente vê casos assim, a pessoa mira o cachorro, mira o gato e vai em cima. Não é que atropelou porque passou correndo na frente. Muitas vezes sim, mas muitas vezes faz para matar. E ainda olha e fala assim, olha, não tem nada a ver com isso. Teve um caso esses dias, inclusive eu fiz uma moção de repúdio de um vereador de Minas Gerais, que ele falou que o cachorro de rua, ele passa por cima e mata e nem olha para trás. Então, assim, se um vereador falou isso, você imagina um munícipe que não está nem aí, que não gosta de animais. Então, a gente tem que realmente fazer leis punitivas, que vai ser uma lei que vai ser orientativa, a pessoa vai pensar
2 ou mais vezes antes de fazer isso aí. E agora o assunto é mercado de trabalho. Quem está procurando uma vaga pode consultar o balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto. Confira os setores com o maior número de oportunidades no momento. Olá, vamos conferir agora as vagas anunciadas para esta semana no balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto. No total, são 286 vagas disponíveis. As áreas com maior número são 10 vagas para ajudante de pedreiro, vendedor interno de autopeças. Outras ofertas são eletricista 7 vagas, vendedores de produtos agropecuários 6, auxiliar de limpeza 5, carpinteiro 4, garçom 3, auxiliar de cozinha também 3 e cozinheira também 3 vagas. Quem procura trabalho durante a noite, há 2 vagas para ajudante de carga e descarga. E para o trabalho home office em casa, o balcão traz 4 vagas para treinamento de corretor de seguros. E as outras oportunidades de estágio são as seguintes: administração, orçamentos e projetos, administrativo, designer gráfico, desenvolvimento web, direito, ensino superior em telepesquisa, publicidade, direção de arte e design, estágio para gráfico, redator, social media e web design, todas com uma vaga. Você pode acessar a lista completa de ofertas de empregos no site da Câmara, riopreto.sp.leg.br, no lado esquerdo, link Utilidade Pública, e também no site da Prefeitura Municipal, riopreto.sp.gov.br, ou pelo telefone da Secretaria do Trabalho, 3211 4950. E com a maior flexibilização do Plano São Paulo, Rio Preto começa a reabrir os espaços culturais públicos. A biblioteca e o Museu Municipal, que ficam no prédio da Secretaria de Cultura, são alguns dos locais que já podem ser visitados. A repórter Mariana Daia traz mais detalhes para a gente. Seguindo o decreto estadual do dia 11 de maio, a Prefeitura de Rio Preto reabriu espaços culturais públicos. Estudantes e público em geral já podem utilizar a estrutura da Biblioteca Municipal, que fica no prédio da Secretaria de Cultura. Para a entrada no prédio, é preciso passar pela aferição de temperatura. Um dispenser com álcool em gel está disponível logo na entrada. É obrigatório usar máscaras no local e só podem entrar 10 pessoas de cada vez, respeitando o distanciamento. As mesas também estão mais distantes e passam por higienização constante. A gente já retomou o atendimento. Ele ainda está um pouquinho tímido, porque as pessoas estão se reacostumando com a reabertura dos espaços, né? Aqui na biblioteca, por exemplo, a gente atendia um alto fluxo de pessoas que tem retomado aos poucos. Aqui a gente toma todos os cuidados, desde a aferição de temperatura, utilização de álcool gel, tem a limpeza das mesas. E a gente trabalha agora com um número reduzido, de até 10 pessoas por período. Esse espaço ele é muito importante para estudantes que precisam fazer pesquisas em vários livros diferentes, né? E a pessoa pode ficar tranquila que ela chegando aqui, quando ela for pegar um livro, o livro dela já vai ter sido higienizado, porque a gente tem uma quarentena para os livros também, que é para oferecer segurança para todo mundo que vem utilizar a biblioteca. O público pode ter acesso à biblioteca das 8 da manhã até às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Os livros consultados ficam em quarentena por 72 horas e depois voltam para as prateleiras. O mesmo acontece com os livros do acervo infantil. No momento, as mesas do espaço destinado às crianças não podem ser usadas, mas a família pode retirar o livro para ler em casa. Outro espaço que já está aberto aqui no Centro Cultural é o Museu Municipal, que fora da pandemia costuma receber a visita de grupos e escolas, mas está aberto a todo o público. O limite também é de 10 pessoas por vez. O museu, que fica no mesmo prédio da biblioteca, funciona também de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 da tarde. As obras estão dispostas por todo o andar e ficam disponíveis para toda a população, sempre respeitando os protocolos sanitários. Outros espaços, como o Museu de Arte Primitivista, Teatro Nelson Castro e Casa de Cultura, também foram reabertos. As informações sobre os espaços culturais e retomada das atividades podem ser consultados pelo telefone 3202-2310.
Pois é, o Panorama TVC termina por aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar nosso canal no YouTube, você procura lá, TV Câmara Rio Preto, você encontra esse e outros produtos que eu tenho certeza que você vai gostar muito, outros programas. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no site da Câmara, que é o www.riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais, estamos no Facebook e também no Instagram. E a gente fica por aqui e eu espero você no próximo Panorama TVC. Tchau!